Graças a paz, irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus sobre todos, todas, bom dia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Nós vamos ler em 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4. A gente não vai ler o texto todo, você mantém a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Segundo Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo 25. Tudo bem? Diz assim: partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus até o Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-se-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi a meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. E então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, tornou a subir, se estendeu sobre o menino. Então este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Chamou a Geazi e disse: chama então a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se-lhe aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Amém. Feche seus olhos um pouquinho, vamos colocar esse texto, essa palavra diante do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós somos muito gratos ao Senhor por esta manhã que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dá. E agora lemos a Tua palavra e nós queremos ouvir a Sua voz. Que o Senhor venha, pelo Seu Espírito Santo, ministrar a cada um de nós, segundo a nossa necessidade, aquilo que precisamos, necessitamos da parte do Senhor. Fala conosco, Tu és o dono da palavra, é Tu que abençoa, é Tu que faz. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, amados? Muito bem. Hoje eu queria conversar um pouquinho com os irmãos sobre alinhamento. Alinhamento. A gente de vez em quando ouve essa palavra, né? Você está dirigindo o seu carro e você está na estrada e você percebe o seu carro puxando para um lado ou para o outro. E a gente sabe, né? Meu carro está precisando fazer um alinhamento. E a gente vai então numa oficina e ali o carro passa por aqueles processos. O carro é alinhado, sai de lá sem entender para o lado direito ou esquerdo, sem forçar a direção para um lado ou para o outro. Mas a gente percebe que andar desalinhado é muito ruim.
A gente anda desalinhado, se você der uma bobeira, daqui a pouco você está batendo na lateral de alguma coisa, né? Essa palavra também é utilizada quando a gente fala sobre vestes, sobre roupa. Né? A gente vê um menino assim, todo bonitão, e a gente fala, esse menino hoje está alinhado. Não é? A gente costuma falar isso, está alinhado, está bem vestido, está preparado, está pronto para aquela festa. Ou então a gente olha assim e fala, está todo desalinhado, né? Está todo amassado, o que não convém. Quando a gente faz um muro na nossa casa, uma parede na nossa casa, e a gente chama um pedreiro legal, ele vai fazer um muro alinhado. Se não tiver alinhamento, está arriscado aquele muro, aquela parede cair, ou então vai ficar uma coisa muito ruim, muito feia e desagradável. Sabe, queridos, a gente precisa ter o nosso coração alinhado com Deus. Muitas coisas da nossa vida precisam estar alinhadas. Muitas coisas da nossa vida precisam ser corretas. Necessitamos disso, precisamos disso. Mas uma é fundamental e essencial para nós, é a gente ter o nosso coração alinhado com o coração de Deus. É a gente ter a nossa vida alinhada com a vontade de Deus e com o querer de Deus. Há poucas semanas atrás, eu tive a oportunidade de pregar também no culto das 10h30, e a gente falou de ser movido pelo Espírito de Deus, de ser direcionado pelo Espírito do Senhor, de se ouvir a voz de Deus. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Então, havendo esse alinhamento entre nós individualmente falando, mas entre nós também como igreja, havendo esse alinhamento entre nós e o Senhor e o coração do Senhor, nós vamos conseguir viver aquilo que o Senhor deseja e quer para a nossa vida. Nós vamos conseguir cumprir o nosso papel profético para esse tempo, para essa igreja, para a nossa vida, para a sua vida. Mas quando a gente está desalinhado, há consequências também dessa falta de alinhamento. E aí, lendo esse texto, essa semana, eu queria fazer uma comparação aqui, uma analogia, entre esse alinhamento que deve haver entre nós e o coração do Pai, representado pelo profeta Eliseu. E essa falta de alinhamento entre nós e o Senhor, através do moço do profeta, desse servo chamado Geazi. Então, o alinhamento com Deus, com o coração de Deus, com o coração do Pai, a gente vai representar pelas atitudes do profeta. E o desalinhamento, a gente vai representar, comparar com as atitudes de Geazi, servo do profeta, moço do profeta. Nem discípulo do profeta ele era, mas era um moço, era um servo, como um empregado ali. Recapitulando um pouquinho o nosso texto, irmãos, a gente vê, nós estamos na história da mulher sunamita. A mulher sunamita era uma mulher que tinha bens. E ela, de vez em quando, via aquele moço passar. E ela reconheceu nele ser um homem de Deus, ser um profeta de Deus. E ela falou assim com o seu marido, vamos construir aqui um aposento, vamos construir aqui um quarto, para que quando esse moço de Deus, esse homem de Deus passar, ele tenha aonde ficar, aonde repousar. E ela preparou o quarto ali com uma cama, uma mesinha, uma cadeira, uma lamparina. E todas as vezes que o profeta Eliseu passava por aquela região, pela região de Sunem, ele ia até a casa da sunamita e ficava lá. Um dia ele foi despertado no seu coração de retribuir o agrado dessa mulher sunamita. E pediu então ao seu criado que chamasse a mulher sunamita e perguntasse a ela, você gostaria que eu fizesse alguma coisa por você, falasse a teu respeito com o rei, ou falasse a teu respeito com o general, o comandante da guarda, alguma coisa assim? Ela disse, não, não preciso de nada, está tudo bem. E então eles percebem, Eliseu e o servo, que aquela mulher não tem filhos, que ela era estéril.
e o seu marido já era idoso. E então Eliseu profetiza sobre a vida daquela mulher, libera uma palavra profética sobre a vida dela, e diz: olha, daqui a tanto tempo você ficará grávida, você terá um menino nos seus braços. Passa aquele tempo e essa mulher realmente recebe esse menino em seus braços, a profecia de Eliseu se cumpre na vida dela. Passam-se alguns anos, esse menino está no campo, está trabalhando junto com o seu pai, e ele sente uma forte dor de cabeça. E o pai, então, eu também faria isso, talvez você, homem que está aqui, pai, você também vai fazer isso, né? O pai fala assim: corre lá para sua mãe. Vai lá na sua mãe, vai ver o que a mãe vai fazer com você, não é? E o pai fala com o menino: olha, vai para casa rápido, procura sua mãe. E o menino foi, deve ter ido acompanhado por alguém, e a mãe pega esse menino no colo e fica com ele até determinada hora, até meio-dia. E esse menino veio a morrer. Ela pega o menino, coloca esse menino em cima da cama, e ela então pede ao marido um jumento, sem que o marido soubesse o que tinha acontecido com o filho, e ela vai em busca do profeta. Ela, no meio do caminho, encontra com Geazi. E Geazi pergunta para ela assim: está tudo bem contigo? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? E ela diz: está tudo bem. Ela fala: está tudo bem, mas ela está desesperada. Ela fala: está tudo bem, por causa da confiança, por causa da fé, da entrega, de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ela diz: está tudo bem. Ela reteve aquilo que ela estava passando diante de Geazi, mas ela vai se derramar diante do profeta. Quando ela chega aos pés do profeta, ela se derrama e declara toda a verdade. E ela pergunta: por acaso eu te pedi algum filho? Eu não falei para você não me mentir. Não era para eu ter um filho para depois ele me ser levado, me ser tirado de mim. E então o profeta fala com Geazi para ir até a casa dela. Geazi pega o bordão do profeta, vai até a casa dessa mulher, vai na frente deles, e ele coloca o seu bordão sobre o menino. Mas não acontece nada. O menino não volta à vida. Ele vai correndo até o profeta e diz assim: olha, não aconteceu nada, o menino não despertou. E o profeta chega, entra dentro daquele quarto, fecha a porta, e ele vai fazer algo diferente, simples, diferente. Ele vai subir em cima desse menino, vai colocar a sua boca sobre a boca dele, e eu não acredito que ele tenha feito respiração boca a boca, alguma coisa assim. Ele simplesmente alinhou a boca dele com a boca do menino, os olhos dele com os olhos do menino, as suas mãos com as mãos do menino. Fez isso uma vez, percebeu que o corpo do menino foi aquecido. Ele desce, anda no quarto de um lado para o outro, acredito que ele ora, fala com Deus, pede direção de Deus, sobe novamente sobre o corpo do menino, coloca novamente boca sobre boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos, e então o menino desperta. Ele espirra 7 vezes e se levanta. E Eliseu manda chamar Geazi, que vem, e entregam aquele menino vivo para a sua mãe se prostra, a sunamita adora, glorifica a Deus com o rosto em terra, exalta o nome do Senhor, toma o seu filho e vai. Sabe, essa semana eu me deparei com esse texto e eu ficava perguntando assim ao Senhor: Senhor, por que dessa forma, por que desse jeito? E a gente pode ter várias conotações ou interpretações diferentes, a gente pode dar ênfase a uma coisa ou outra, mas eu quero dar ênfase hoje à necessidade que a gente tem de estar alinhado com o coração de Deus. Quando nós estamos desalinhados, a gente age como Geazi. Uma das coisas que me chama muita atenção em Geazi, que é muito marcante, né, dentre muitos textos que estão aqui, é quando Eliseu está cercado pelos exércitos sírios. E Geazi, ele acorda de manhã cedinho, ele sai da tenda, e quando ele olha, ele está cercado pelos exércitos sírios. E ele vai lá correndo, desesperado, chama Eliseu: Eliseu, a gente vai morrer, a gente está perdido aqui. E Eliseu sai, olha, com tranquilidade, crendo no agir de Deus, no poder de Deus, e diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Abre os olhos do servo para que ele possa ver.
e os olhos de Geazi são abertos. Geazi está desalinhado. A mulher se lança aos pés do profeta para abrir o coração e Geazi quer arrancá-la de lá. Mas algumas coisas são muito marcantes. Vejam só. Primeiro, o que eu chamo a atenção dos irmãos, das irmãs, é o fato de Geazi ter pego o bordão que era de Eliseu, sai com o bordão que era de Eliseu, com a vara que era de Eliseu, coloca sobre a vida do menino, mas não acontece nada. Quando estamos desalinhados, irmãos e irmãs, nós temos até os instrumentos que são necessários para realizar a obra de Deus. Temos até os instrumentos, mas não há autoridade. Temos até os instrumentos, mas falta a unção. Temos até os instrumentos, mas falta a presença. Temos até os instrumentos, mas falta a graça. Temos todo o aparato. E aí a gente pode falar de estrutura, a gente pode falar de conhecimento, de cultura, de formação, a gente pode falar de leitura, a gente pode falar de uma série de coisas. Tem estrutura, tem aparato, tem tudo, tem todos os instrumentos. Como Geazi tinha um instrumento, mas porque ele está desalinhado, não acontece nada. Ele tem um instrumento, mas não tem a graça. Ele tem um instrumento, mas não tem a unção e a glória de Deus sobre a vida dele. Nós não precisamos tanto de uma estrutura, ou de aparatos, ou de outras coisas, ou outros instrumentos. A gente precisa da glória. A gente precisa da unção, mas a gente precisa da presença e da glória de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. No texto seguinte, irmãos, a gente vê um episódio em que também Geazi e Eliseu estão envolvidos. A partir do versículo 38, vai nos falar que havia uma fome muito grande sobre aquela terra. Havia fome. E aí então o profeta diz para o seu moço: põe a panela grande no fogo, faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Versículo 39, ele saiu de lá e foi apanhar ervas, colheu delas, encheu a capa disso, voltou, cortou em pedaços, colocou na panela e deu para os homens comerem. Conforme os homens iam comendo, um deles gritou de lá: tem morte na panela. E jogaram os pratos longe. E aí Deus me traz uma direção também em relação a isso, porque às vezes a gente tem até o alimento, entre aspas, mas quando está desalinhado, às vezes a gente até acha que está falando em nome de Deus, que está alimentando alguém, que está cuidando de alguém, mas está envenenado. Tem um alimento, mas está envenenado. A palavra está contaminada. Está contaminada pela malícia, está contaminada pela mentira, está contaminada pelo engano de morte, está contaminada pelos desejos desse mundo, está contaminado pelo pensamento desse mundo, pelo pensamento maligno, e não pela sabedoria, pela graça, pela presença de Deus. Que alimento você tem comido e aonde você tem comido? Porque muitas vezes, sem se saber, em lugares desalinhados, se pensa que está comendo um alimento que vai edificar, mas o alimento traz morte, está envenenado, tem outros propósitos, tem outra direção, tem uma outra intenção, tem uma outra motivação. Ele não consegue, Geazi não consegue perceber isso, ver isso, porque ele não está alinhado. Um pouquinho mais à frente, irmãos, no versículo de número 42, a gente vai ver que um homem traz, para que aqueles homens pudessem se alimentar, 20 pães de cevada e algumas espigas verdes, traz na sua bolsa, dá a Eliseu e fala assim: distribua para que o povo coma. Mas a palavra de Geazi é bem semelhante à palavra dos discípulos de Jesus. Porque a palavra de Geazi é: como eu vou colocar tudo isso diante de 100 homens? Está lá no versículo 43.
Como eu vou alimentar 100 homens só com essa pequena quantidade de pão? E o profeta disse: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e não vai faltar, vai sobrar. Sabe, quando a gente está desalinhado com Deus, quando o nosso coração não está alinhado, a gente tem até os pães da multiplicação, mas eles não multiplicam, mas as nossas mãos não são abençoados. Os pães da multiplicação chegam, Deus entrega, mas a nossa incredulidade impede o fluir, impede a multiplicação daqueles pães para que homens sejam alimentados. Não são abençoados e nem se fartam porque há incredulidade. A incredulidade interrompe o fluxo, interrompe o alinhamento daquilo que Deus deseja e quer fazer. E as ações de Geazi, a palavra que sai da boca dele, as atitudes dele, mostram esse homem bem desalinhado mesmo. Ele tem o instrumento, mas não tem o poder e a unção. Ele tem o alimento, mas aquilo que sai está envenenado, está contaminado. Ele tem os pães para poder multiplicar, mas quando bate na mão dele, não consegue multiplicar, não é abençoado, não multiplica porque está contaminado pela incredulidade. E outra coisa mais, ele está aqui presente na história de Naamã também. Naamã é curado da sua lepra, e Naamã, numa atitude de gratidão, chega para Eliseu e fala assim: olha, eu trouxe aqui capas, eu trouxe aqui ouro, eu trouxe aqui roupas, você quer alguma coisa? E o profeta Eliseu: não quero nada não, querido. Deus te abençoe, vai na paz, receba cura aí, Senhor seja com você. Mas os olhos de Geazi é diferente. Sabe, ele está do lado do profeta, ele tem a oportunidade de ser curado também, mas ele não é curado, ele carrega uma doença, porque o coração dele se corrompeu, o coração dele está corrompido, os olhos dele estão mais nas coisas materiais que na manifestação da glória e do poder de Deus. Ele está então com a sua visão desalinhada, ele está com aquilo que sai da boca dele desalinhado, ele está com as suas atitudes, com os seus gestos, suas ações desalinhados com os propósitos e com o querer de Deus. Mas quando nós estamos alinhados com o Senhor, a proposta é diferente. Quando o nosso coração está alinhado com o Senhor, Deus age, Deus realiza, Deus faz, Deus opera. Aleluia! Como a gente precisa do nosso coração alinhado com o coração do Pai. Como a gente precisa fazer um paralelo, sabe, entre nós e o Senhor, aquilo que Deus deseja, que eu preciso ir, para debaixo do centro da vontade dEle, da mão dEle, não está fora da vontade dEle, do querer dEle. E aí, querido, quando Eliseu se deita sobre aquele menino, ele coloca boca sobre boca. A boca está alinhada. Sabe, eu pergunto assim para você hoje: você é boca de Deus hoje nessa terra? Você é profeta de Deus hoje nessa terra? Sabe, o que está saindo da sua boca hoje é algo que edifica aqueles que ouvem a palavra que sai da sua boca. Ela edifica, ela constrói, ela restaura, ela ajuda, ela coopera com os valores do reino de Deus ou não. É interessante aquilo que Pedro viveu. Pedro chega para Jesus e, por revelação do Espírito, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegra e diz: não foi carne nem sangue quem te revelou isso, não é o teu entendimento, não foi a tua compreensão, mas foi o Espírito quem te revelou. Alguns instantes depois, quando Jesus começa a declarar e falar que ele entraria na cidade de Jerusalém, seria preso, crucificado e morto, Pedro o chama para perto, traz para perto e diz assim: que tal coisa não aconteça contigo. Tentando impedir Jesus de viver o chamado propósito de Deus para a vida dele. E Jesus fala assim: arreda, Satanás. É preciso, irmãos, que a gente vigie muito sobre a palavra que sai da nossa boca.
Porque a palavra que sai da nossa boca não pode ser uma palavra de bênção em um determinado momento e em maldição em outro momento. É preciso ter esse alinhamento. Eu preciso ser boca de Deus, preciso ser boca de profeta, para anunciar o pecado, denunciar o pecado melhor, ser profeta de Deus, denunciando o pecado, anunciando a vontade e o querer de Deus, trazendo esperança. Há um ambiente de desesperança sobre a terra, há um ambiente de desesperança sobre os corações das pessoas na cidade, no mundo inteiro. Você é chamado por Deus para ser instrumento de Deus, boca de Deus, para trazer esperança. A gente precisa parar de dizer que vai dar errado, que não tem jeito, que a gente não pode fazer mais nada, que está tudo acabado. Não! Não é essa a vontade do Senhor para nós. Mesmo em meio ao caos, à destruição, os profetas eram utilizados por Deus para trazer esperança. E se a sua boca estiver alinhada com a boca de Deus, o Senhor realizará uma obra tremenda. Mas o coração, a boca vai falar do que o coração está cheio. Se o meu coração está vazio, a minha boca vai ficar fechada. Se o meu coração estiver contaminado pelas coisas desse mundo, a palavra que vai sair da minha boca não vai ser aquela que vai ter instrumentalidade em Deus. Eu preciso conhecer e receber essa palavra. E aí Deus chega para o profeta Ezequiel, né, no chamado dele, faz descer um rolinho, um pergaminho do céu, e chega para ele assim, ó, come o que eu te dou. Querido, é preciso comer aquilo que o Senhor te dá. Comer a palavra de Deus, coma da palavra, conheça a palavra, viva pela palavra de Deus, seja a boca de Deus nessa terra, alinhe a sua boca com a boca do Senhor. Chega, irmãos, da gente falar o que não deve. É melhor a gente ficar quieto do que falar o que não deve. É melhor você se silenciar, fechar a tua boca, do que falar de maneira precipitada, ou falar aquilo que não é do agrado do Senhor, ou ser instrumento nas mãos de Satanás. Feche a sua boca e só abra quando Deus liberar algo sobre a sua vida. Você vai abençoar muitas pessoas para a glória e honra do Senhor. A segunda coisa que a gente vê aqui nesse texto, irmãos, é que o profeta Eliseu coloca os olhos dele sobre os olhos do menino. Tem ali um alinhamento também. Tem alinhamento também. A gente tem muito problema de visão. Não só físicos, como glaucoma, miopia, estrabismo e outras coisas. Mas às vezes falta-nos também a visão espiritual. Falta-nos a visão espiritual. Alinha o teu coração com o coração de Deus. A visão espiritual vai vir. A visão estratégica para a sua vida vai vir. A luz de Deus, como a gente falou no primeiro culto hoje das 8 horas, a luz de Deus brilhará em teus caminhos, a luz de Deus virá sobre a tua vida. Quem tem Jesus tem a luz, não anda em trevas, não anda na escuridão, mas antes tem a luz da vida, tem a luz do Senhor. E às vezes, meu irmão, minha irmã, nos falta a visão de reino, falta-nos a visão de reino, falta o coração de reino, falta o coração do pastor. A visão espiritual nos faz ir além, ver além do que os nossos olhos naturais podem perceber. A visão espiritual vai nos fazer entender aquilo que Deus quer comunicar. A visão espiritual vai nos fazer perceber quais são os propósitos de Deus para essa igreja como um todo e qual a minha parte nesta visão de Deus, qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida. A visão vai nos apontar para onde a gente ir. Mas sem visão a gente perece. Sem visão um povo perece. Sem visão a gente vai ficar dando voltas no deserto. E se você não tem a visão do Senhor para a sua vida, para esse tempo, se você não está conseguindo compreender, entender, alinha o teu coração com o Senhor, fala: Deus, me dá visão. Deus vai trazer a visão para você. Deus vai trazer a visão para o teu coração. Deus vai trazer entendimento para a sua vida, daquilo que você ainda não consegue compreender e perceber. Ele vai trazer o discernimento. Sabe, queridos, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele vê os céus abertos, ele vê a glória de Deus. Sobre muitas pessoas ainda há céus abertos, céus fechados.
Mas é preciso ter a visão de Deus para a gente ter céus abertos sobre a nossa vida, céus abertos sobre este lugar, céus abertos sobre a igreja do Senhor, sobre o povo do Senhor em Petrópolis, céus abertos sobre nós em nome de Jesus. Visão aberta, direção dos céus, vamos caminhar na mesma direção, alinhados com o Senhor, alinhados com uma liderança, glória a Deus. O Senhor deseja e quer realizar isso. E aí, queridos, finalmente o profeta, ele coloca as suas mãos sobre as mãos do menino. E aí tem que ser a mão de Deus para mover, meu irmão, minha irmã. Se a gente quiser agir com as nossas próprias mãos, a gente vai arrancar o quebrantado dos pés do profeta. A gente vai agir na nossa própria força. E aí tem que ser a mão de Deus, tem que deixar Deus tocar, tem que deixar Deus agir, tem que deixar Deus fazer. Quando ele toca é diferente. Davi quis construir o templo do Senhor, o Senhor não permitiu, disse, suas mãos estão sujas. Salmo 24 diz, quem entrará no santuário do Senhor? Quem vai subir no seu santo monte? Ele que é limpo de mãos. E a nossa natureza é pecadora. Só as nossas mãos a gente não dá conta não, só as nossas mãos a gente não consegue resolver, não é a sua mão, é a mão de Deus. Isso serve para nós pastores, não é a nossa mão, não é o nosso querer, é a mão de Deus. Serve para a sua vida, não é você, é Deus quem faz, é Deus quem realiza. É Deus quem precisa pegar na tua mão, querido. E ir junto com você, direcionar você. Porque vem de Deus, a glória vem dele, a mão é dele, a mão é dele. Se ele tocar, tudo se transforma. Um simples toque que vem da mão do Senhor gera algo extraordinário e poderoso. Mas as nossas mãos não têm essa capacidade, nosso olhar não tem essa capacidade, a nossa boca não tem essa capacidade. Mas se ele tocar, se ele agir, se ele fizer, o sobrenatural do Senhor se manifestará. A nossa obra ela vai ser deteriorada, mas a obra de Deus permanece para sempre, é a dele. Então, querido, não haja com as suas próprias mãos. Porque se você for agir com as suas próprias mãos, você vai colocar a mão onde Deus não mandou. Você vai querer fazer obra que Deus não orientou. Você vai seguir por um caminho diferente, equivocado. Vai arrancar a quebrantada dos pés do profeta. Vai pegar veneno no campo. Vai tentar tomar posse de algo material que não era para você, que não era seu. E no lugar dessas coisas, querido, vai haver repreensão, vai haver veneno, vai haver doença, vai haver problemas os mais diversos. Então alinha a sua vida com o Senhor. Alinha o teu coração com o Senhor. Tem áreas da sua vida que estão desalinhadas. Tem áreas da sua vida que estão embaraçadas. Tem linhas da sua vida que estão embaraçadas. Tem áreas da sua vida, linhas da sua vida que estão embaraçadas. Você consegue perceber? Você consegue perceber áreas da sua vida que estão embaraçadas? Como está a sua vida, o seu relacionamento, a sua comunhão com o Senhor? Mas se você estiver alinhado com Deus, não é? Que se a gente estiver alinhado com o propósito do Senhor, com o mover profético de Deus para esse tempo, aleluia, isso vai trazer vida. Isso vai trazer vida, vai trazer quebrantamento, vai trazer adoração. Porque o menino estava morto, tocado por aquele que estava desalinhado, nem despertou, nem a carne aqueceu, mas alinhados pela graça do Senhor, pela glória do Senhor. Onde a morte vai haver vida, aleluia. Vai haver transformação, vai haver mudança. A mulher que chega desesperada, a mulher que chega chorosa, ela adora, ela glorifica o Senhor, porque ela viu um alinhamento com os céus. Aquele homem está alinhado com os céus, ele é profeta de Deus, aleluia. Ali houve adoração e glorificação ao nome do Senhor. Alinha a tua vida, meu irmão, minha irmã. Vamos nos alinhar com o Senhor, alinhar a nossa boca com o Senhor, a nossa visão, nosso olhar com o Senhor, olhar como Deus olha, perceber como Deus percebe, ver de uma maneira diferente, tocar pela mão deles. O milagre virá, a glória virá, a transformação virá, Ele manifestará do seu poder. Alinha hoje teu coração.
Sabe, em Provérbios diz um texto que Deus é aquele que inclina o coração dos reis à sua vontade. Então, se a gente deixar, Deus vai inclinar o nosso coração à vontade e o querer dele para a nossa vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos ficar em pé. E a gente chama os ministros de louvor aqui, nesse lugar, para eles entoarem um cântico ao Senhor por nós. E aí eu quero convidar você, meu irmão. Quem nunca andou com um carro desalinhado? Eu já andei com um carro desalinhado. É ruim, né? Andar com um carro desalinhado é muito ruim, porque vai comendo a roda toda por dentro. É ruim isso. Andar desalinhado é muito ruim. Você já viu um muro desalinhado? E às vezes o muro da nossa vida está desalinhado. Quando a gente coloca lá o prumo, não é? Ele está desalinhado. Está desalinhado. Isso não só acontece com você, não. Todos nós estamos sujeitos, irmãos e irmãs, em algum momento da nossa vida, estarmos desalinhados com aquilo que Deus deseja e quer. E às vezes estamos insistindo, batendo numa porta para ela se abrir, mas que não é propósito e nem é querer de Deus para a nossa vida. E às vezes estamos insistindo por um caminho, como Balaão, que ia insistindo por um caminho, e não era vontade nem querer de Deus para a vida dele. E hoje Deus está chamando a gente para alinhar. Deus está chamando a gente para ir para a oficina do céu. Vamos para a oficina do céu, vamos pedir a Deus para alinhar, para ajustar. Deus está chamando a gente para ir para o oftalmologista do céu. Alinha, Senhor, a minha visão, me ajuda a olhar como o Senhor olha, me ajuda a olhar como o Senhor vê. Deus está chamando a gente para ajustar a palavra que sai da nossa boca, para que essa cidade entenda, veja, creia, que há profeta nesse lugar, que há homens e mulheres de Deus nesse lugar, que estão dispostos a fazer a obra dele, o querer dele. Eu quero alinhar os muros da minha vida, de acordo com a vontade e o querer do Senhor. Eu quero isso. Porque eu sei, irmãos, que quando essa linha está bem ajustadinha, alinhada, né? Por misericórdia e graça do Senhor, o milagre vem, a bênção vem, as coisas fluem, né? O Senhor opera, Ele age, Ele trabalha de maneira livre, Ele vai atuando, irmãos, Ele vai atuando. A quem você quer ser, a quem você quer comparar? Você quer ser como o profeta Eliseu, alinhado com Deus, com o coração de Deus? Ou a gente quer permanecer muitas vezes como o Geazi, que está desalinhado? Tem até os pães nas mãos para multiplicar, tem tudo, mas o pão não multiplica, a coisa não acontece. Tem até, meu irmão, minha irmã, instrumento nas mãos para fazer a obra do Senhor. Tem dom que Deus te deu, tem talento que Deus te deu. Você entende até o chamado do Senhor na sua vida, mas mesmo assim a coisa não acontece, porque está faltando aquele tempo um pouco maior com Ele, que está faltando alinhar o coração com o coração de Deus. Está faltando a autoridade que vem do céu para a sua vida. Autoridade, meu irmão, minha irmã, eu até gostaria de ministrar sobre você, para você receber, mas não é assim. A gente poderia até comprar, mas não é assim. A autoridade, meu irmão, vem de Deus, vem do céu para nós. É Deus que dá, é Deus que te dá a unção, é Deus quem te dá a autoridade. É Ele quem levanta você, é Ele quem faz a obra na sua vida, é Ele que vai tomar a sua vida. Então é Ele, é o Senhor quem faz. Então não seja como o Geazi, seja como o Eliseu. É tempo de alinhar. Deus está chamando você para alinhar. Eu quero alinhar o meu coração com Deus. Você quer alinhar o teu coração com Deus? Então eu queria convidar você para a gente receber essa oração, terminar aqui o nosso culto no altar do Senhor, clamando ao Senhor e pedindo: Deus, alinha a nossa vida contigo, alinha o nosso pensamento com o teu reino, com os teus propósitos, com o teu querer. É tempo de ajuste, né? É tempo de conserto, é tempo de se achegar ao Senhor para ver aquilo que Deus deseja e quer realizar e fazer. Sabe uma coisa que eu acho assim tremenda, extraordinária demais? Quando o povo de Deus estava lá no deserto, né, eles se colocavam lá debaixo daquela nuvem de glória durante o dia. E aí quando aquela nuvem de glória se movia, o povo então entrava dentro desmontava as barracas, levantava acampamento e eles se moviam. E quando aquela nuvem parava, eles ali então
permaneciam acampados naquele lugar. Eles se moviam de acordo conforme a nuvem se movia, conforme a mão de Deus se movia. Eu quero me mover segundo a direção de Deus, o propósito de Deus. Quero alinhar minha visão com a dele. Então vamos orar, vamos cantar. Se você desejar, quiser, sai do seu lugar, vem inclinar o teu coração, tua vida diante do Senhor. Vem se colocar diante de Deus agora e pedir: Deus, eu quero estar alinhado contigo. E Deus vai mover, Deus vai fazer uma obra, vai te dar a direção, a percepção, o discernimento que você precisa e necessita para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar, vamos adorar. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Há alguns níveis de alinhamento que a gente precisa ponderar. Eu, antes de fazer a oração, ainda quero dar oportunidade, porque eu creio que há outras pessoas que precisam vir ao altar. O primeiro nível de alinhamento que a gente precisa fazer é com Deus. É com o que Deus tem para mim, pessoalmente. Com o propósito de Deus para a minha vida. E a palavra falou muito forte conosco sobre isso. Muito forte. Sobre a vida de Geazi e como Geazi viveu desalinhado. Mas a gente precisa também se alinhar com onde o Senhor nos plantou. E às vezes a gente está desalinhado com esse fundamento que é o fundamento, que é a igreja. A visão de Deus para a igreja. Eu coloco a família no meio e às vezes eu me alinho em distorção com o que Deus planejou para mim como família de Deus. Antes de ser família natural, eu sou família de Deus. Sou povo de Deus. Sou povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu preciso me alinhar com o que Deus está revelando para a sua igreja. Porque quando eu não me alinho, eu perco o canal que está disposto a mim. E a gente precisa se alinhar com o marido, com a esposa, porque a Bíblia diz que um reino dividido não pode prevalecer. Precisa haver um alinhamento. E por isso que o diabo muitas vezes tenta separar homem e mulher, famílias. Filhos precisam se alinhar com seus pais. Discípulos precisam se alinhar com seus discipuladores, porque esse alinhamento é fundamental para que a gente se permaneça forte e para que o diabo não ache brecha sobre a nossa vida. Então, se tem alguém aqui que ainda reconhece que precisa alinhar-se uma dessas áreas, eu quero te convidar a vir ao altar e nós vamos orar. Então, vem ao altar, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é tão difícil para a gente assumir um desalinhamento. É tão difícil admitir que por alguma razão a gente perdeu o
time, perdeu o ritmo, perdeu a conexão com uma visão, com pessoas que a gente ama, com nossos filhos, com os nossos pais, com o cônjuge, com a minha liderança espiritual. É tão difícil assumir isso, porque isso impõe-nos a necessidade do tratamento, da verificação. No caso de Geazi, houve sempre uma motivação distorcida. E o Senhor vai nos revelar o que há em nós, que nos atrapalha às vezes de estar conectados. E em nome de Jesus, Pai, nós colocamos o nosso coração nas Tuas mãos. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. A vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui, que corajosamente assumem que precisam de alinhamento, que precisam de reconectar-se com aquilo que é essencial e fundamental para a sua fé. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos viver o propósito do Senhor para a nossa vida. Nós queremos viver o plano do Senhor para a nossa vida. E nós te clamamos, dirige-nos nisso, oriente-nos nisso, fortalece-nos nesse propósito. Nós queremos ser família de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, que anda na luz da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Se há, Deus, pecados ainda encobertos em mim, revela-me, Senhor. Mostra-me, Senhor. Gera arrependimento. E conecte-me, ó Deus, com aquilo que é essencial para o Senhor. Conecte-me, Deus, com a Tua vontade, com o Teu propósito, com o Teu governo. Em nome de Jesus. Amém.